Olá, para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Experiência Encarnada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Juliana Reis e aqui nesse canal eu compartilho as experiências que eu vivo, a minha perspectiva sobre esse mundo, o que eu vivo encarnada aqui como Juliana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, porque tem vídeo novo toda sexta-feira. Às vezes atrasa um pouquinho, mas o vídeo sempre vem, tá bom? E é sempre muito legal o vídeo, porque eu gravo quando eu tô muito inspirada, quando eu quero passar uma mensagem, quando eu quero compartilhar alguma coisa que foi muito impactante para mim. Inclusive, o tema desse vídeo é um tema muito impactante, foi uma coisa muito impactante. Acho que foi uns dias assim marcos da minha vida e o que eu vivi, essa experiência foi decisiva, foi, enfim, eu vou compartilhar aqui. Eu vou te dar um contexto antes. Eu sempre quis visitar, ir para um templo de Umbanda. Sempre quis não, né? Eu comecei a ter vontade, eu acho que ano passado, ano retrasado. Mas eu tinha vergonha de chegar em um lugar e ir sozinha, porque eu não sabia como que era, né? Chega lá, sei lá, às vezes com roupa errada, não sei, com alguma postura, porque eu não conhecia. E eu não conhecia, não tinha proximidade, assim, com alguém que frequentasse para me orientar. E aí, quando foi esse ano, a minha amiga me chamou pra ir. Ela falou que ia e perguntou se eu queria ir. E aí eu falei que sim. E aí ela me falou o nome da casa, aí eu mandei mensagem pra casa, perguntei se eu podia ir, falei que eu tinha sido convidado por uma amiga que também estava indo lá, acho que já, não sei se já tinha ido outras vezes, mas eu fui, mandei mensagem, perguntei se podia ir, perguntei se tinha algum tipo de roupa, né, uma cor de roupa, me informei ali e pedi o endereço. E aí eu fui. E aí, foi a primeira vez que eu fui que aconteceu isso? Acho que foi a primeira vez. Foi Rosa Caveira, ela que me atendeu. E aí eu conversei com ela, levei algumas questões que estavam acontecendo comigo e foi um dia assim muito. A Catarina pulou na mesa e balançou. Deixa eu tirar ela daqui. Dá oi. E aí a gente conversou, eu comecei a compartilhar várias coisas com ela, falei pra ela sobre uma dor nas costas que eu sinto, na escápula, falei do meu momento de vida, o que eu tava fazendo, os meus projetos, e aí ela, sem tocar muito nesse assunto, assim, eu, pra ela, né, mencionar sobre isso pra ela, ela foi me analisando, né, foi não encostando em mim, assim, no meu corpo, especificamente, mas eu senti que ela tava por perto aqui, assim. E aí, quando ela chegou aqui nessa região do rosto, nas laterais, ela falou assim: do que você guarda tanta raiva? Por que você sente tanta raiva? De onde vem toda essa raiva? Você guarda muita raiva. Tá tudo travado aqui. E não por coincidência, o nosso maxilar, né? O bruxismo, as pessoas que apertam, né? Esse comportamento, assim, essa tensão aqui, ela acontece quando as pessoas sentem raiva mesmo, né? Então esse sentimento da raiva, ela gera uma tensão aqui. E ela percebeu isso, sem me perguntar diretamente. Ela só falou: do que você sente tanta raiva? E aí, eu não sabia responder, assim, na hora. E aí ela tinha colocado um pano, assim, sobre a minha cabeça. Aí depois que ela tirou, ela começou a falar disso. E ela falou: do que você sente tanta raiva? E na hora eu não sabia responder. E ela falou: olha, isso é essa dor. E aí ela começou a explicar um monte de coisa que fez muito sentido. E foi isso. E aí eu lembro que falou várias coisas assim maravilhosas que eu apliquei, e, enfim, fizeram todo sentido na minha vida para aquele momento. E aí quando eu tava aí, essa é a parte que o negócio começa, que o aprendizado ele se colocou à prova na minha vida, se colocou em prática na minha vida. Que eu não sabia do que eu sentia tanta raiva, do que guardava tanta raiva. Isso eu realmente não digeria, mas eu não tinha noção do tamanho do conflito que eu tava vivendo. E enquanto eu falo aqui, outras fichas vão caindo. Então, às vezes, eu me perco, porque o que eu falo faz eu ter novos insights. Aí, às vezes, eu me perco da ideia aqui. Mas vamos lá. E aí, conversando, quando eu saí do templo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, 9 minutos de áudio, que eu falei, meu Deus, era
quase 10 horas da noite. Eu falei que deve ter acontecido alguma coisa, né, pra mandar um áudio desse tamanho. E aí mandou um áudio, 9 minutos. Aí eu dei play no áudio. E aí eu vim ouvindo o áudio do espaço até eu chegar na minha casa. E era uma pessoa com quem eu trabalho, me cobrando, me falando um monte de coisa, apontando coisas que eu tinha deixado de fazer, mencionando o quanto eu recebia para ter deixado de fazer isso. Falou até o quanto que eu ganhava, falou o valor errado, tipo, colocando para mais o que eu ganhava, falando que outra pessoa tinha falado que eu falei que ia fazer uma coisa, e aí eu não fiz o que eu falei que eu ia fazer, o que estava sob minha responsabilidade, e acabou atrasando o trabalho dessa pessoa, porque eu não fiz a minha parte. Meu, falando um monte de atrocidade, assim, um monte de atrocidade. E aí, na hora que eu terminei de ouvir esse áudio, eu já tava. Aí eu fui digerindo, né? Eu acho que deu uns 15 minutos de trajeto até aqui, uns 15, 20 minutos. Eu terminei de ouvir aquele áudio, mas eu fiquei com ódio. Um ódio, um ódio, um ódio. Aquele dia eu senti o gosto do ódio, da raiva, da da injustiça, sabe? Eu consegui sentir na pele mesmo o que que é a injustiça, a raiva, o ódio. Parece que só de falar, assim, eu já lembro tudo que eu senti naquele dia e já dá vontade de manifestar de novo, vai, tudo que eu fiz, sabe? De gritar e de ficar revoltada, revolta. E aí, na hora que eu cheguei em casa, graças a Deus a minha irmã tava aqui, e aí eu comecei a desabafar com ela, comecei a falar desse áudio. E aí eu comecei a agir de um jeito que eu não tinha visto eu agir assim na minha vida toda, nos meus 28 anos de vida. Eu comecei a dar soco, comecei a gritar, comecei a falar alto, comecei a falar, xingar, falar um monte de palavrão, um mais horroroso que o outro. Mas pela primeira vez, eu não queria que aquilo parasse. Eu queria falar, 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 gritar, socar, dar murro, pra ver até onde eu ia. Então eu não tava preocupada, nossa, eu tenho que mais acalmar, vou tomar um banho, vou tomar um chá, vou sentar, vou respirar. Não, eu queria colocar aquilo pra fora mesmo, sabe? Eu queria sentir de onde que vinha, eu queria sentir, é como se eu estivesse dando voz pra uma coisa que eu nunca dei voz, pra uma coisa que ficou calado por anos dentro de mim. E aí eu comecei a falar, comecei a colocar tudo pra fora, assim, desabafar com a minha irmã, comecei a falar um monte de coisa, e minha irmã, ela entende. Então ela ficou quieta, assim, só acolhendo tudo que eu tava fazendo. Ela não ficou passando a mão na minha cabeça, ela não tentou me consolar, ela simplesmente me ouviu. E foi muito importante isso. E aí eu falei tudo. E aí uma coisa que eu esqueci de mencionar, que a Rosa Caveira falou assim: a raiva, ela tem força para duas coisas. Ela me falou duas coisas muito importantes. Ela falou uma sobre a coragem e sobre o medo. Ela falou: existe uma cadeira e você pode escolher quem senta nessa cadeira, a coragem ou o medo. Os dois não podem ocupar o mesmo lugar. E aí isso eu falei: meu, já comecei a encontrar as respostas para várias coisas. E aí outra coisa que ela falou que foi um pulo assim, que eu nunca vou esquecer essa frase foi: ela falou assim: a raiva, ela tem o poder de destruir e de construir. Quando você sente raiva de uma situação, já mostra que você chegou no limite do que você tolera, do que você tem a capacidade de lidar, né? Então, você chegou no seu limite. É um indicativo. A raiva é um limite de tipo, tem alguém invadindo o seu espaço, tem alguém invadindo o que você acredita. Então, é o seu sinal para mudar a situação. Então, pega essa raiva que você sente e constrói, age para mudar. Pega essa situação que está acontecendo que te deixou com raiva e muda ela. Pega essa raiva que você está sentindo e muda de situação. E aí, ela falou isso e eu, né, tinha entendido, eu não tinha compreendido ainda. E aí, no dia que aconteceu isso tudo, porque foi uma coisa seguida da outra, foi lá no templo, ela me atender, falar tudo isso, eu chegar, eu ouvi o áudio, chegar em casa, explodir. E aí eu lembrei disso que ela me falou. Ela falou assim: usa a raiva para construir a mudança. Eu falei: é hoje que vai acabar essa situação de merda, porque a pessoa fala esse monte de bosta é porque ela não tem o contexto inteiro da situação.
né? Ela não ouviu ainda o meu lado da história. Não respondi nada esse áudio. Eu só respondi assim: tô dirigindo, vou. Daqui a pouco eu paro e te respondo com calma. Sem pressa. A pessoa respondeu sem pressa. E aí, explodi. Aconteceu tudo isso. De xingar, de esmurrar, de gritar, de chorar, de ódio. Aí eu fui, o coração a mil, acelerado. Aí na hora que eu achei que, tipo, bastava, eu fui lá pro meu banho. Fui lá, tomei um banho. E a raiva ainda aqui dentro de mim enquanto eu tomava banho, com ódio. E aquela coisa, aquele sentimento, aquela coração acelerado, assim, eu sentia meu coração bater forte. E a respiração ofegante e tal. E bem aos poucos eu fui me acalmando. Aí minha irmã foi dormir, conversou comigo, falou várias coisas. E eu falei pra ela tudo que eu ia falar pra essa pessoa. E aí, o que eu ia responder pra essa mensagem. E aí eu fui, tomei meu banho, fiz um chazinho e fui pro escritório. E aí, eu fui muito sangue frio. Muito sangue frio. Eu falei, se tem um momento pra eu mudar essa merda que acabou de acontecer, é agora. Então eu vou pegar, eu não vou dormir sem responder, não vou deixar pra responder essa mensagem amanhã pra quando eu estiver mais calma. Não é menina, não. Eu vou pegar toda essa revolta que eu tô sentindo dentro de mim e eu vou falar tudo que eu quero falar. Mas eu vou falar de uma forma elegante. Eu vou falar com fatos, eu vou falar com provas, com prints, com tudo. E aí eu falei, agora eu vou sentar e eu vou fazer. Essa vai ser minha missão, construir uma resposta. E aí eu fui ouvindo o áudio e pausando. E a cada coisa que essa pessoa falava, eu ia lá e escrevia. Ia lá e escrevia. Ia lá e pegava um print. Ia lá e pegava e fazia, assim, fiz tipo um dossiê. E primeiro eu escrevi tudo. Sei lá quantas páginas deu, gente. Deu muitas páginas. Abri um Word e fui digitando. Deram algumas páginas do Word. E aí eu falei assim: agora eu vou responder em áudio, lendo tudo isso aqui que eu escrevi. Aí eu falei: não, vai ficar um áudio muito grande. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar, vou quebrar, né? Vou dividir. Eu vou gravar no gravador do iPhone. Eu fui lá no gravador do iPhone. Aí eu gravei 3 áudios. Somando todos os áudios, eu acho que deu uns 30, 40 minutos. E aí eu enviei um, aí eu li tudo aquilo que eu escrevi. Não preciso entrar em detalhes, porque o importante não é o que eu escrevi, o que eu respondi, mas é o que eu fiz com isso que eu estava sentindo. Então, aí tem vários aprendizados. Então, eu fui lá, enviei o áudio, enviei o áudio, enviei o áudio. Deu 3 áudios. E aí, no dia seguinte, tinha trabalho normal com essa pessoa. Fiz reunião com essa pessoa e com a outra pessoa lá que tinha falado de mim. Pleníssima. Eu falei, daqui acabou. Vários comportamentos que eu tinha de ser salvadora, de querer que a pessoa não passe por tal situação, eu vou lá e defendo. Aí a pessoa não faz a parte dela direito, aí eu vou lá e faço, porque senão atrapalha o meu. Só que em vez de eu ensinar a pessoa, falar, olha, você cagou aqui, você fez cagado. Então arruma a sua parte. Não, eu ia lá e arrumava pra pessoa. E aí, isso, as minhas coisas acumulando, algumas coisas sem fazer, algumas coisas eu sem fazer direito. Enfim, e tudo isso eu fazendo sem ter a clareza de que estava acontecendo. E aí, no outro dia, eu tava leve. Eu fui dormir, acho que foi um dos melhores sonos, assim. E aí eu pude provar o que que é usar a raiva para transformar, para construir. Porque aquele dia eu falo que eu construí uma defesa, eu construí um muro com limites. Tipo, você me respeita, você não fala do meu salário, você não fala do meu dinheiro. No mínimo, o que você tem que fazer é saber o quanto eu sou paga e não errar, chutar para mais. Vamos falar também sobre ética. Eu falei um pouco sobre ética. E esses aqui são os meus limites. Daqui para cá você não passa. Isso aqui, esse tom de voz você não usa comigo. Esse comportamento. E aí eu construí isso. Eu construí essas barreiras assim para essa relação que até o momento não tinha. E foi
Muito, foi uma paz, assim. Aí no outro dia eu fiz reunião com essa pessoa e não. E a pessoa me respondeu cedo no dia seguinte. E eu falei, eu não vou ouvir esse áudio, eu vou trabalhar em paz. À noite, se eu tiver tempo, eu escuto. E assim foi. E nesse áudio, essa pessoa voltou atrás em várias coisas, pediu desculpa por ter falado um monte de coisa que não tinha a visão, né, certa do que realmente estava acontecendo, não tinha clareza, não tinha o contexto inteiro, concordou sobre o ponto que eu falei sobre ética. E depois dessa conversa, nós tivemos a oportunidade de alinhar muitas coisas que não estavam alinhadas, que não tinha direção, que não estava claro. E aí a gente pôde consertar tudo isso. Então, foi uma cascata de coisas boas, uma cascata de benefícios, assim, que aconteceram depois desse aprendizado, desse dia que a Rosa Caveira trouxe para mim. E é um dia que eu sou muito grata a esse espaço, a essa entidade maravilhosa, o tanto de transformação que ela gera na minha vida até hoje, sempre que eu lembro dela falar, sempre que eu lembro de tudo que ela me falou naquela noite. Foi muito especial, transformou muito a minha vida, de verdade mesmo. Eu uso o que ela fala em todas as oportunidades que eu tenho de decidir alguma coisa, de escolher um caminho ou outro. Eu ouço ela ecoando assim no meu ouvido, sabe? E a moral desse vídeo é exatamente essa frase, cara. A raiva tem o poder de destruir e de construir. E a raiva, ela é o indicativo de que chegou no limite. É o ponto de transformar, é a oportunidade de transformar, é a oportunidade de mudar. Então, use a raiva que você sente, sinta essa raiva. Do que é? Porque naquela noite eu percebi de que eu sentia raiva. Eu percebi que a minha raiva vinha de injustiças que eu via, só que para não causar casos, eu passava por cima. Eu jogava para baixo do tapete, eu deixava de falar. Eu não queria incomodar, eu não queria, enfim, gerar transtornos, digamos assim, gerar situações, conflitos complicados de resolver, só que às vezes eles são necessários, né? E não tem como fugir disso. E é melhor que passe logo por eles para que a transformação aconteça e para que a gente chegue no próximo capítulo, no próximo nível. Porque senão eu começo a achar que eu estou evoluindo em algumas coisas e quando na verdade é uma ilusão. E eu tô vivendo de várias formas lições que querem me levar para esse aprendizado lá para cima e eu não tô percebendo. Eu não tô percebendo que isso aqui é para me levar para uma coisa maior, é para me ensinar uma coisa maior. E eu espero que você use desse poder na sua vida também, usar a raiva para construir, para transformar, porque de fato, cara, tá com ódio do seu trabalho, tá com ódio do seu corpo, sei lá, de algum comportamento seu, vai lá e age. Tipo, agora eu vou treinar. Você vai ver que é o melhor treino da sua vida. A sua alimentação. Ter uma conversa com alguém, num relacionamento. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Uma injustiça que você viveu. Um projeto seu que não sai do papel. Usa a raiva pra isso. Pra isso. Usa a raiva pra essa revolta. Essa vontade de mudar. Porque tudo isso é vontade de mudar. É inconformação acumulada. E usa a raiva a seu favor, porque eu tenho certeza que ela vai ser um combustível assim, ó, de primeira, top de linha, melhor qualidade para você fazer as transformações necessárias na sua vida. E é isso. Esse é o tema de hoje. Se você chegou até aqui, eu tenho 3 recados importantes para você, que são muito úteis. Primeiro é que agora existe a sessão transparência. O que é a sessão transparência? Ju, eu tô travada, eu sinto que tem alguma coisa na minha vida que precisa mudar, eu tô meio sem norte, sem direção, sem rumo. Tô sentindo alguma coisa aqui dentro de mim e eu gostaria de conversar. Eu gostaria de ouvir o que pode ser, o que será que está acontecendo na minha vida que eu não estou percebendo, que eu não estou enxergando. E eu gostaria, como que eu mudo, né? Se você quer uma solução um pouco mais rápida, digamos assim, um direcionamento rápido, uma direção, um direcionamento rápido, existe a sessão transparência que você pode fazer comigo.
E aí eu vou te ouvir ali durante 1 hora e meia. E aí eu vou construir ali um diagnóstico, digamos. Eu não gosto muito da palavra diagnóstico, mas é meio que um documento com tudo que você está passando e todos os direcionamentos que eu vou te dar para você sair desse cenário, tá? Para você dar os próximos passos. É tipo um plano de ação. Então a gente vai fazer a sessão e você vai sair com o plano de ação. Então existe a sessão de transparência. Segunda coisa, tem o diário de evolução. Eu quero olhar para as minhas crenças, eu quero começar a escolher as energias do meu dia, eu quero começar a usar tudo isso que eu sei, conhecimento de curso, o que eu ouvi na ayahuasca, o que eu ouvi no lugar tal, o que eu ouvi de mestre tal, eu quero aplicar isso na minha vida. Porque estudar é uma coisa, aplicar o conhecimento é outra, né? Eu quero colocar em prática isso tudo que está aqui dentro da minha cabeça, do meu coração. Como que eu faço? Diário de evolução, tá aqui na descrição do vídeo. E a terceira coisa é a mentoria de evolução. Se você quer um processo individual, em breve vai ter em grupo também, mas se você quiser um processo individual para algumas coisas específicas, alguns objetivos específicos que você tem na sua vida que você quer conquistar, mas você ainda se sente meio deslocado, você não sabe como chegar até lá, você está meio perdido, aí existe a mentoria de evolução. Então são essas três coisas, esses três recados. Eu vou deixar o link para os três aqui na descrição do vídeo. E vem, vai ser muito legal poder conversar com você e contribuir um pouco com a sua evolução. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Lembra de dar um joinha no vídeo e até o próximo vídeo.